Caio Martins e estou aqui para dar continuidade ao quadro de perguntas e respostas com a hashtag Eu Quero Saber. A pergunta de hoje eu recebi via Facebook e ela me chamou bastante atenção. Ela dizia, hashtag Eu Quero Saber. Caio, onde surgiu o termo Pentecostes? Por que ele gera polêmica? Qual a diferença entre neopentecostal e pentecostalismo? Estou curtindo bastante o seu trabalho. Me responde, hashtag Eu Quero Saber. PRG Caio Martins. O termo Pentecostes, vamos para a resposta, ele se deriva do grego e faz referência à festa de primícias, ou Shavuot, que ocorre 50 dias após a festa de Pessa, a Páscoa judaica. Ficou marcado no cristianismo por causa do registro escrito no livro de Atos, capítulo de número 2, marcado pela descida do Espírito Santo e manifestação dos dons. Esses dons acompanharam a igreja nessa época, porém com a Idade das Trevas, a Idade Média, esses dons foram praticamente extintos, mas Deus sempre guardou remanescentes no meio dessa perca toda. Então sempre vamos encontrar na história alguém com um dom especial da parte de Deus. Poderia estar John Wesley, Jonathan Edwards, entre outros. Mas a história fica evidenciada com aproximadamente 1900, 1906, com William Seymour, que inclusive deu o nome ao movimento, aí que surgiu o termo, referindo a esses dons, e outros, que em reuniões esses dons eram manifestos, e eles levavam consigo 4 esperanças que é a base para o verdadeiro pentecostalismo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. A frase favorita de William Seymour posso dizer que era santificai-vos e recebereis o Espírito Santo. O local favorito de culto, o local onde ficou mais marcado pelo culto pentecostal nessa época, com certeza foi a Rua Azusa. Tem uma história linda que você também pode estar conferindo. Lá passaram Daniel Berg, Gunnar Wing, os suecos, que depois de uma reunião de oração, sentiram-se chamados e vocacionados a vir aqui no Brasil e fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aqui no Brasil, principalmente, posso dizer que o pentecostalismo ele se divide em 3 grandes fases. A primeira é essa fase entre 1900 e 1950, marcada pela criação das grandes denominações, chamada de pentecostalismo clássico. As características é a busca dos dons, tem a palavra como base, e o anticatolicismo, a rejeição dos valores mundanos, buscando então a plenitude moral e espiritual de cada cristão. É algo meio comprou, pagou, é algo zelar pelo bom testemunho perante a sociedade. Igrejas que são dessa época, a Assembleia de Deus que eu já citei, a Igreja Congregação Cristã, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, entre outras. A segunda grande fase surgiu a partir de 1950, mais ou menos, com a chegada direto dos Estados Unidos da Igreja do Evangelho Quadrangular, que traz cruzadas evangelísticas, programas de rádio. Eles muito contribuíram para a expansão do movimento pentecostal no Brasil. Inclusive nessa época o pentecostalismo ele começa a entrar em igrejas reformadas, em igrejas romanas e em igreja batista, que adotam os nomes Renovada, o nome Carismática em si. Aí surge a Igreja Batista Renovada, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Renovada, surge a Igreja Católica Carismática, entre outras que poderíamos estar citando. Essa é a segunda fase. A terceira fase eu posso chamá-la de neopentecostalismo. É aí que ele surge. Ela inicia-se por volta dos anos 70, mais para a segunda metade, 75, com igrejas como Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Renascer, Igreja Sara Nossa Terra, fazem parte desse movimento. São caracterizadas por essa organização, com organização de marketing, são caracterizadas por causa também da sua trabalho com mídia televisiva,
Algumas pregam teologia da prosperidade, geralmente são mais abertas quanto a usos e costumes do que as do pentecostalismo clássico, por exemplo. Atualmente são a igreja mais influente no Brasil. Então essas são as diferenças, cada uma surgiu em uma época diferente. O movimento pentecostal no Brasil, o movimento pentecostal no mundo, é um movimento bíblico? Sim. Porém, a Bíblia nos diz, Jesus falou, que é misto que venham os escândalos, mas ai de quem vier aos escândalos. Quando o movimento pentecostal surgiu no Brasil, nós carregávamos a esperança: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus em breve voltará. Se nos desviarmos desse movimento, podemos gerar escândalos. E aí, a palavra de Deus se aplica a nós. Eis a diferença. Sejamos pentecostais, baseados na palavra, primeiro, pois a maior profecia continua sendo a palavra. E ela é quem profetiza. Eis que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre jovens, sobre moços, sobre os seus filhos, sobre as filhas, sobre os velhos, sobre servos e sobre servas. O Senhor derramará do seu Espírito, e eles profetizarão e terão sonhos, como está registrado lá em Atos, como Joel profetizou. Shalom, galera, essa foi a hashtag Eu Quero Saber de hoje. Até a próxima.